Oi, gente. É, Se você está desde o começo, assim como eu, você já aprendeu muito. E olha, não estamos nem na metade, hein? Ainda tem muita coisa boa aí. Para mim foi. Bem, eu preciso me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos prateados, uso óculos, estou com um batom cor da pele, uma blusa laranja com detalhes em branco. E a mim foi dada a honra de chamar o nosso próximo palestrante, que é o Diego Ferreira. Diego Ferreira, ele é fisioterapeuta, ele é mestre em saúde pública pela ENSP Fiocruz, atualmente é doutorando e pesquisador na UNB, e ele atua nos temas gestão e saúde, saúde pública, estudos sobre deficiência, Covid-19, deficiência e atenção primária, e ele foi o coordenador do campo da pesquisa de validação do Índice de Funcionabilidade Brasileiro. Ele vai falar com a gente um pouco sobre a invisibilidade da pessoa com deficiência no sistema ESUS. A palavra é sua, Diego. Seja muito bem-vindo. Olá, Lídia. Boa tarde. Muito obrigado aí por abrir esse espaço. Agradecer aí ao Conselho pelo convite, pela, pela essa oportunidade de estar conversando com a gente. Agradecer aí o Leonardo, que é o nosso intérprete, e está aí garantindo a acessibilidade. Bom, como a Lídia já me apresentou, meu nome é Diego Ferreira, e tentando aqui exercer a audiodescrição também. Eu sou homem branco, uso barba, uso um óculos preto, o cabelo bem raspado, quase careca, assumindo a careca. Estou de camisa preta, atrás de mim tem uma estante com alguns livros e uma outra prateleira com uma figa, uma planta e abaixo dela um quadro egípcio. Nesse momento, apresentado aí pela Lídia, eu vou falar um pouco do que seria, talvez, a provocação do tema é muito interessante, né? A invisibilidade das pessoas com deficiência no ESUS. Eu vou falar um pouco da estratégia, vamos dizer assim, de sistemas de informação do SUS de uma maneira mais ampla e depois falar um pouco da estratégia SUS. Quem não está habituado com essa linguagem, eu vou dar um pré anterior, né? Uma pré-informação. No caso, os sistemas de informação do Ministério da Saúde, eles, na sua raiz, na sua origem, eles não foram pensados para dar informações epidemiológicas, ou seja, para prestar informações sobre as condições de saúde da população. Eles não foram pensados dessa maneira. Os sistemas de informação do SUS, para vocês terem uma ideia, eles são centenas de sistemas, eu não sei nem dizer quantos sistemas hoje são, mas quando eles foram criados, a sua grande maioria dos sistemas de informação do SUS, eles foram criados ainda antes de 1980. E aqui eu quero fazer um adendo, antes de 1990, antes de 1990, que é quando o SUS efetivamente é regulamentado, no dia 19 de setembro de 1990. Acabou de completar aí aniversário o Sistema Único de Saúde em sua regulamentação na Lei 8080. Então, quando é criada a Lei 8080 e reformulado o Sistema Único de Saúde numa perspectiva municipalista, a grande parte dos sistemas de informação não tinham como objetivo caracterizar a situação de saúde da população brasileira, não tinham como objetivo caracterizar os usuários do sistema por linhas de atuação ou por programa. Qual era o grande objetivo desses grandes sistemas? Em uma parte, né, garantir o sistema de faturamento, de pagamento de serviços que eram comprados na rede privada, nas instituições filantrópicas, predominantemente, grande parte, e uma outra parte era destinado
a informações relacionadas aos programas de erradicação de doenças, quase que não sai, né? Que é aos programas que tinham como destino erradicar doenças que causavam uma grande morbidade da população, e os sistemas foram criados nessas duas grandes perspectivas. De um lado, por exemplo, a controlar a dispensação de medicamentos e curas da tuberculose, por exemplo, era uma grande uso desse sistema, que era um sistema dedicado, por exemplo, à erradicação de doenças. A desnutrição infantil, também nesse bloco de sistemas que eram destinados a mensurar doenças que eram consideradas, inclusive, grande parte delas, né, doenças da pobreza. No outro paralelo, como eu falei, que eu troquei aqui a ordem, né, que foi o primeiro que eu citei, era um sistema destinado a saber aquele serviço conveniado ao SUS, aquele serviço que é contratado do SUS, quantos procedimentos ele realizou naquele período para que a gente possa pagá-lo. Então, os sistemas de informação no SUS, eles foram pensados em grande maneira nesses dois grandes eixos. Um eixo destinado a controlar, a quantificar o quanto nós estávamos distantes das principais doenças que matavam a população brasileira, que geravam complicações na população brasileira, e, do outro lado, um grande sistema destinado a quantificar os procedimentos dos serviços conveniados, dos estabelecimentos conveniados, para que, então, os sistemas municipal, estadual e federal pudessem fazer o pagamento desses serviços. Pois bem, essa lógica, ela perdura no sistema desde o final dos anos 70 e vai seguindo. Então, esse combinado desses dois fatores, desses dois grandes eixos dos sistemas, eles nunca foram fonte de dados fidedignas para o planejamento em saúde. Para dizer, olha, nós temos tantas pessoas com tais doenças, essas pessoas com tais doenças estão passando tanto tempo internadas, as pessoas que ficam mais tempo internadas têm essa característica, as pessoas que chegam no serviço de atenção primária são predominantemente gestantes, menores de 24 anos. O sistema não tinha essa racionalidade até o início da implementação do Sistema Único de Saúde. E essa lógica ela perdurou. Por quê? Grande parte do nosso sistema não era próprio, ele era conveniado, eram sistemas derivados dos sistemas privado e filantrópico que tinham convênios com o SUS, né? Os grandes hospitais, os grandes ambulatórios. Então, a grande necessidade do sistema naquele momento, naquela ocasião, era ter uma maneira racional de combinar como passaríamos os recursos para que esses prestadores continuassem prestando serviços para o SUS. Consequentemente, com o avanço, né, da qualidade na oferta no Sistema Único de Saúde ao longo dessas 3 décadas, a oferta de serviços em saúde para as pessoas com deficiência, ela foi quase que totalmente, quase que exclusivamente localizada nessas instituições que eram filantrópicas, nessas instituições que eram contratadas ou conveniadas ao sistema público de saúde e que, por sua vez, o único sistema de informação que era destinado a elas era o grupo de sistemas desse bloco que eu citei anteriormente, que era um bloco destinado a originar ações de pagamento e repasse de recursos. Então, a informação sobre quem era a população atendida nesses serviços, talvez sua faixa etária, sua idade, suas principais doenças, sempre foram questões negligenciadas ou invisibilizadas. Então, o que era primordial nesses sistemas, de maneira geral, os sistemas primitivos do Sistema Único de Saúde, era garantir um volume de repasse de recursos condizente com um registro de ações ambulatoriais, de produtividade, etc., que era realizado nesses sistemas. Pouco estava interessando qual era a idade dessas pessoas, se elas eram homens ou mulheres,
se elas tinham deficiência física, se elas tinham deficiência intelectual. Então, essas informações não faziam parte do grande escopo de informações que era capturado ou era coletado nos serviços onde, predominantemente, as pessoas com deficiência eram atendidas no sistema. Dito isso, essa lógica ela acabou preenchendo todo o sistema. Então, as pessoas com deficiência, obviamente, se elas tiverem um trauma, se elas caírem na rua, forem atropeladas, elas vão ser atendidas num hospital geral. E lá as informações que vão chegar e vão ser coletadas de maneira obrigatória pelo sistema também não vão dizer muito respeito se essa pessoa tem deficiência ou não. São simplesmente informações. Olha, chegou aqui, me perdoe a expressão agora, para simplificar o entendimento para todos. Então, olha, o Diego chegou aqui todo quebrado, múltiplas fraturas, sofreu essa internação, teve esses procedimentos, cirurgia, medicamento, etc. A última coisa que se pensava era qual era o perfil do Diego. Se ele era homem, qual era a renda, se ele era trabalhador, se ele tinha alguma deficiência ou não, se ele era branco, se ele era preto. Essas informações passavam longe dos sistemas de informação. Essa foi toda a lógica que se iniciou nos anos 70 e perdurou provavelmente ali até a casa dos anos 95, 96. Quando chegou nessa etapa, de 95, 96, gente, eu estou vendo aqui, na lateral direita aqui, né? Tem a Brenda, tem algumas outras pessoas aqui. Aí, como eu estou falando aqui, não vejo a interação com as pessoas, né? Vocês que estão aí do outro lado, estão me assistindo, eu já comecei tão acelerado. Boa tarde novamente a todos vocês. Se vocês acharem que eu estou muito rápido, muito lento, me dão um feedback aqui que eu vou me organizando. Então, essa lógica que perdurou quase 25, 26 anos no sistema, ela começou a ficar muito limitada. Por quê? Conforme já dizia a Lei 8080, que criou o Sistema Único de Saúde, ele é universal e ele é integral. E o que isso acabou gerando? Isso acabou gerando que nós tínhamos quase um sistema de informação para cada coisa nova que gerava no sistema. Então é como se a gente, do ponto de vista de sistema do SUS, a gente tivesse 4, 5, 6 vezes a população brasileira. Porque eles não se cruzavam. Era como se fossem sistemas autônomos, né? Sistemas que funcionavam e se encerravam dentro de si mesmos. Então, a partir ali, do final dos anos 90, início dos anos 2000, essa preocupação começou a existir do ponto de vista do sistema, em especial do sistema de saúde federal. Ora, como é que nós temos tantos sistemas de saúde e a gente não consegue saber nos diferentes sistemas o que o Diego, usuário do sistema, passou nos diversos serviços? Porque acabava que a pessoa era registrada várias vezes em vários sistemas diferentes. Então era como se eu tivesse 5, 6 Diegos na população brasileira. Então eu não conseguia ter um trajeto desse usuário no sistema de saúde. Dito isso, nos anos 2000, 2003, principalmente a partir do governo Lula, e como já era de sabedoria dos profissionais, dos pesquisadores na saúde, os grupos populacionais, eles têm comportamentos diferentes frente às doenças. Tipo, determinado grupo de doenças atinge mais as populações negras, determinado grupo de doenças atinge mais a população pobre, determinado grupo de doenças atinge mais as mulheres. Dentro das mulheres, tem aquelas mulheres que são as mais idosas, envelhecem de uma coisa, os homens mais idosos envelhecem de outra. Então, começou a se ter necessidade de se planejar melhor o sistema de saúde, e para isso, nós precisávamos de informações mais fidedignas. Então, ali, mais ou menos no final do governo Lula, nos últimos 2 anos do governo Lula, iniciou-se uma força-tarefa no Ministério da Saúde, muito desencadeada também por parcerias internacionais com o Banco Mundial, na perspectiva de que os sistemas principais do SUS fossem integrados, de que eles pudessem cruzar informações não sobre procedimentos, sobre medicamentos dispensados, mas sobre pessoas atendidas, que medicamentos as pessoas receberam,
quanto tempo essas pessoas passaram internadas, se elas fizeram pré-natal e no outro dia elas foram internadas, se elas mudaram de serviço. Então, essas informações começaram a ficar cada vez mais necessárias. Então, no início do governo Dilma, foi pensado a estratégia e-saúde, que era a estratégia saúde eletrônico, se fôssemos assim dizer, né? E de letra E, traço SUS. Então, era o SUS eletrônico. Era uma forma de integrar esses sistemas para que eles pudessem dar informações mais consolidadas. A partir dessa estratégia, aí foi se pensando, por onde nós vamos começar? Pela atenção hospitalar, pela atenção ambulatorial, pela atenção primária, onde nós vamos começar esse sistema de integração? O sistema decidiu-se começar pela atenção primária. E aí vem o primeiro paradigma. Quando você vai pensar na atenção primária, no postinho que está lá no seu bairro, que tem o médico, a enfermeira da atenção básica em saúde, a gente já vê que as pessoas com deficiência não frequentam tanto esse serviço. Elas têm maior frequentação nos serviços de reabilitação, onde estão os fisioterapeutas, os fonoaudiólogos, os terapeutas ocupacionais, os psicólogos. Em grande maioria, esses profissionais não estão na atenção primária. Eles estão no sistema ambulatorial. Eles estão na rede que a gente chama de média complexidade. Isso. Eu estou vendo um recado aqui, Leonardo, de troca de intérprete. Vocês vão trocar? Ah, eu posso ir direto, né? Agora eu estou vendo aqui o Wesley. Joia, joia. Vamos seguir. Então, as pessoas com deficiência, predominantemente, elas estavam localizadas em serviços da atenção da média complexidade, serviços ambulatoriais, serviços de reabilitação física, auditiva, e não na atenção primária, onde foi pensado a primeira forma de integração de informações do sistema. Essa estratégia ficou chamada de novo, a letra E-SUS-AB, letra A e B, E-SUS Atenção Básica. E lá foi pensada a primeira integração onde se integrou sistemas que antes davam informações sobre o crescimento da criança, que era a saúde neonatal, informações sobre as mulheres grávidas e planejamento familiar, informações que eram adquiridas através dos programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, informações de segurança nutricional. Então, essas informações começaram a ser consolidadas num único sistema. Isso ficou conhecido como E-SUS-AB. E aí, esse E-SUS da atenção primária, do ponto de vista da população com deficiência, qual era o grande dilema que nós tínhamos? Primeiro, naquele momento, eu estou falando agora de 2011, 2012, foi quando esse sistema foi efetivamente implantado no Brasil, a ficha do cadastramento individual das pessoas que iriam ser cuidadas por aquela equipe, primeiro de tudo, ela não tinha a informação obrigatória se a pessoa tinha ou não deficiência. Ora, então, já começando o cruzamento agora com a pauta de hoje, E-SUS e invisibilidade das pessoas com deficiência. Veja que paradoxo complicado, veja que situação contraditória nós acabamos de nos meter nesse momento. O censo 2010 tinha acabado de nos passar uma informação que em torno de 24% da população brasileira tinha algum tipo de deficiência. Ou seja, quase um quarto da população brasileira declarava que ela tinha algum tipo de deficiência. Então, primeiro paradoxo, erro cabal. Como é que você vai criar um sistema para cadastrar pessoas de todos os tipos, de todas as raças, cores, etc., de todas as formas, com uma expectativa de traçar um grande perfil da população brasileira, e você deixa de lado a possibilidade de registrar informação
que caracteriza em torno de 25% da população brasileira. Então, do ponto de vista do ESUS, a invisibilidade ela já está na gênese do sistema. Ela já está na gênese do processo. Né? No entanto, com o passar das várias versões do ESUS atenção primária, o sistema passou a ter essa informação da deficiência ou não. Eu não sei se eu consigo transmitir aqui a tela. Se eu pudesse transmitir, eu até posso mostrar um pouco como é a ficha. Mas como meu tempo é curto, não há uma grande necessidade de transmitir agora. Mas se puder compartilhar, depois eu posso mostrar uma tela para vocês com as telas do sistema. No entanto, essas informações elas começam a ser registradas, sim. A partir mais ou menos de 2015, a versão do ESUS AB, ela já tem informação. Então, se o meu agente comunitário de saúde fizer o meu cadastro individual aqui na minha casa, vier me visitar para fazer o meu cadastro, ele vai ter que me perguntar lá se eu tenho deficiência se eu tenho deficiência, e se eu responder que sim, obrigatoriamente qual. E aí, os tipos são física, intelectual, visual e auditiva. E múltiplas. É o que ele vai registrar lá no sistema ESUS. Então, só que aí, você já perdeu, em tese, 3 anos de cadastro sem essa informação. Certo? E aí, eu vou dar um salto histórico agora sobre a invisibilidade das pessoas com deficiência no sistema. Antes de fazer esse salto, eu vou fazer um resumo do que eu falei até aqui, para vocês captarem onde eu vou chegar. Primeiro, até o advento do ESUS, atenção primária, atenção básica, que vai se dar ali entre 2011 e 2012, as informações que coletavam e que registravam, né, os procedimentos de saúde no sistema, eles não tinham como característica qualificar a informação sobre quem eram as pessoas que eram usuárias do sistema, e sim sobre o que foi dispensado pelo sistema. Foi a consulta de fisioterapia, foi o remédio, etc. E considerando os sistemas de informação da rede ambulatorial e filantrópica, que é a rede onde as pessoas com deficiência mais acessam, essa informação do tipo de deficiência, qual era o CID, qual era a condição de funcionalidade da pessoa, idade, etc., não eram informações obrigatórias, portanto, elas não eram preenchidas. Era uma invisibilidade geral. As informações eram basicamente feitas para constituir o pagamento e repasse de recursos entre instituições conveniadas e o setor público que pagava. Esse é um ponto da minha fala, foi por onde eu comecei. O ponto 2, onde eu finalizei. Quando o governo federal começa a ter uma racionalidade de dizer, olha, os sistemas precisam ser integrados e dizer quem é que está usando o sistema, quem são essas pessoas, qual é o perfil, qual é a característica dela, isso de fato se dá através da estratégia que a gente chama ESUS e principalmente o ESUS AB, o ESUS Atenção Básica. Mas, quando o sistema foi implantado em 2012, a informação sobre a deficiência, ela não existia nesse sistema. Ela só vai passar a existir em 2015, com a atualização das fichas. Dito isso, esses dois resumos, existe um paradoxo de que a grande parte das pessoas com deficiência, elas não usam esse sistema. Elas não estão na atenção primária. Elas não utilizam o serviço de atenção primária, via de regra. E não porque elas não queiram. É porque as unidades de atenção primária não são acessíveis, os profissionais que as pessoas com deficiência mais utilizam não estão lá, os fisioterapeutas não estão lá, os fonoaudiólogos não estão lá, os psicólogos não estão lá, os profissionais médicos especialistas como neurologistas não estão lá. Então, essa característica, via de regra, ela se constitui como uma barreira para que as pessoas com deficiência acessem o serviço de atenção primária e, por conseguinte, sejam cadastradas dentro desse sistema e passem a estar visíveis para o sistema ESUS. Ponto, vírgula, na verdade, ponto e vírgula. Eu vou agora
concretizar para vocês o que isso vai deflagrar no sistema quando, desde 2020, nós estamos vivendo a maior epidemia global do século. Nós estamos vivendo a pandemia da Covid-19, afetou o globo terrestre. E quando você fala de Brasil, e não só do Brasil, a gente tem uma contabilidade primitiva de dizer mais ou menos assim, olha, quantas pessoas foram infectadas e quantas pessoas morreram. Depois, apareceu uma sofisticação de dizer assim, olha, os leitos para a Covid estão ocupados, tantos por cento, tantas pessoas que internaram, faleceram, e assim sucessivamente. Mas a gente não tem ainda hoje uma inteligência de caracterizar esse público. Quem é esse público? Qual a idade dele? Hoje a gente consegue ter isso pelos sistemas nacionais, mas a gente não consegue saber quantas são as pessoas com deficiência que, por exemplo, que nós perdemos na pandemia. Quantas são as pessoas com deficiência que se internaram pela pandemia? Quantas são as pessoas com deficiência que tiveram as formas graves da Covid-19? Ou até, quantas foram as pessoas com deficiência que tiveram Covid-19 e se recuperaram da Covid-19, apresentam ou não apresentam sequelas? É a partir daí que eu vou fazer a minha abordagem nesse momento. E essa abordagem eu vou fazer a partir de um artigo que o nosso grupo de pesquisa aqui da Universidade de Brasília acabou de publicar na revista Interface. Nós hoje estamos coordenando uma pesquisa nacional sobre os impactos da Covid-19 em pessoas com deficiência, e a grande gênese desse projeto, o grande motivo dele existir, é o fato de que os sistemas oficiais de informação, seja do SUS ou do governo federal, que consolidam as informações sobre a Covid-19 no Brasil, elas estão completamente negligentes sobre a informação da deficiência. Elas não têm essa informação, esse dado não é trabalhado. Então, nós mobilizamos uma pesquisa nacional que hoje nós já temos em torno de 13 mil pessoas na nossa amostra, onde a gente tem investigado, né, em que condições essas pessoas se encontram, né? Elas tiveram Covid, não tiveram Covid, se tiveram Covid, se internaram, o isolamento provocou alguma mudança na vida dessas pessoas, o fechamento dos serviços de reabilitação provocou impacto na vida dessas pessoas, essas pessoas que são dependentes de terceiros, os terceiros tiveram Covid, seus cuidadores faleceram, todo esse grupo de informações que hoje o Sistema Nacional de Informações, que consolida todas as informações da Covid-19, não tem. Ele está completamente negligente e invisível. É como se pessoas com deficiência na Covid-19 não tivessem morrido, não tivessem se infectado, como se elas fossem naturalmente imunes, ou uma população que está em outro planeta que não o planeta Terra, que foi atingido pela Covid-19. Então, a partir desse pressuposto, eu fiz uns apontamentos para trazer para vocês. Então, vamos lá. Considerando esse texto, desse artigo que nós publicamos, então eu fiz uma ordem cronológica aqui de alguns fatos que torna a condição de um sistema nacional como o SUS, que hoje abriga 200 milhões de pessoas debaixo do seu guarda-chuva, não ter a informação sobre pessoas com deficiência e Covid-19 é quase que um crime, na minha opinião. É quase que uma condição criminosa. Então, vamos lá. Em maio de 2020, o secretário da ONU, Antônio Guterres, ele já tinha registrado, veja bem, em maio de 2020, que a pandemia da Covid-19 deixaria as pessoas com deficiência em situação de maior vulnerabilidade e que a resposta dos estados, dos países em relação à Covid-19 deveriam implementar políticas específicas com relação a essa população, a população com deficiência.
Isso porque, quando você pega o relatório global da deficiência, ele coloca um número de quase que 1 bilhão de pessoas no mundo tem alguma deficiência. E quando você olha para esse número, 80% deles estão em países em desenvolvimento. E pasmem, quando a gente considera o perfil das pessoas mais pobres do mundo, que são aquelas que vivem abaixo da linha da pobreza, 20% delas têm alguma deficiência. Ora, se nós temos uma pandemia global que afeta as pessoas rapidamente com uma síndrome respiratória aguda, onde as comorbidades são importantes, onde a possibilidade de se manter medidas de higiene e se manter isolado é importante, e quando eu tenho 80% de uma população com deficiência em países em desenvolvimento, isso se cruza com a situação de pobreza, ou seja, aumenta o espectro de vulnerabilidade dessas pessoas, aumenta a possibilidade de que, falando em linhas retas, a população com deficiência afetada pela Covid-19 tenha condições mais agudas da doença, mais graves da doença. Isso é uma hipótese que a gente não tem como confirmar, dada a ausência de informações, pelo menos nesse momento, e que, uma vez que os impactos da Covid-19 pela diminuição da renda dessas pessoas, tem também um impacto brutal sobre as pessoas com deficiência, visto que grande parte das pessoas com deficiência estão, sim, na linha da pobreza. Veja que paradoxo. Veja que coisa interessante. Então, falando ainda sobre o relatório global de deficiências, as pessoas com deficiências têm 3 vezes maior probabilidade de não conseguir assistência médica. O acesso a esses serviços, uma vez que conseguido, ainda esbarra em condições de acessibilidade, em condições de transporte adequado para chegar até esses profissionais, a condições financeiras de manter o tratamento. Então, considerando ainda, nessas breves palavras, que as pessoas com deficiência, via de regra, já são pessoas em situação de maior vulnerabilidade e que a própria ONU reconheceu que, para enfrentar a pandemia da Covid-19, eram necessárias medidas a serem tomadas específicas para esse público, nós fizemos uma revisão bibliográfica e nos países Argentina, Brasil, Chile e Peru, nós investigamos 72 documentos oficiais publicados entre 1º de fevereiro e 22 de maio de 2020. Vamos dizer assim, o ápice da pandemia no sentido de comunicação à população. Então, nós examinamos 72 documentos produzidos pelos governos federais de Argentina, Brasil, Chile e Peru. Nenhum deles, zero, nenhum deles trazia nenhuma medida, nenhuma linha de ações específicas destinadas a pessoas com deficiência. Nem em medidas específicas e nem formatos acessíveis desses documentos oficiais, para que as pessoas com deficiência pudessem interpretar as informações que estavam sendo passadas globalmente sobre a Covid-19. Dito isso, e trazendo para a realidade brasileira, isso vai ganhando contornos cada vez mais complexos. Primeiro porque o Brasil tem uma lei brasileira de inclusão e lá a gente fala no artigo 2º que é preciso legitimar um modelo de deficiência que diga quem são as pessoas com deficiência no Brasil. E esse modelo simplesmente não foi implementado. E aí, na minha apresentação, a Lídia me apresentou e comentou que eu coordenei a pesquisa de campo de validação do Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado. Esse índice é um índice capaz de mensurar, dentre a população brasileira, quem são aquelas que têm deficiência grave, moderada e leve, o que poderia ser uma informação crucial agora para saber onde a pandemia da Covid-19, por exemplo, atingiu mais. Atingiu as pessoas com deficiência grave, atingiu mais as pessoas com deficiência leve, né? Nós não temos essa informação hoje. Essa informação não existe. Complementando,
as minhas informações, já chegando no final, que eu estou vendo que eu estou chegando no meu tempo, lembram que eu falei que o ESUS-AB, na sua gênese, ele não tinha informações relativas às pessoas com deficiência, elas tinham ou não deficiência no momento do seu cadastro nas equipes de atenção primária? Pois bem, isso resultou também em equívocos agora na criação e no uso de sistemas para a contabilização da Covid-19, como eu falei anteriormente. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar para vocês aqui uma lâmina, enquanto estamos na troca dos intérpretes. Não, eu não consigo compartilhar aqui. Mas tudo bem. Então, chegado o momento da pandemia da Covid-19, o governo federal adotou 2 sistemas para quantificar quem pegou Covid-19 e quem se internou por Covid-19 deu óbito. Esses 2 sistemas têm nome. Um sistema é o ESUS Notifica, que era um sistema dedicado às pessoas que tinham formas leves ou estavam sintomáticas, com formas leves, e ainda não tinham seu diagnóstico confirmado para a Covid-19. Então, as informações iam para esse grande banco, que se chama ESUS Notifica, e ele é integrado à atenção primária, porém, ele não é integrado com o ESUS Atenção Básica. Então, veja bem, primeiro dilema. Nós temos um sistema que hoje tem a informação de cadastro se a pessoa tem ou não deficiência, mas optou-se por utilizar um sistema que notifica a Covid-19 em sua suspeita na atenção primária por um sistema que não tem essa informação. A sua ficha cadastral, ele traz, por exemplo, raça, cor, sexo, o país de origem, por exemplo, o número do passaporte dessa pessoa que está sintomática para a Covid-19, mas ele não traz a informação, por exemplo, se a pessoa tem ou não deficiência. E ele é um sistema que não é lido pelo ESUS-AB. Ele não é integrado, pelo menos por enquanto, não é integrado. Veja que paradoxo complicado o governo federal, que lambança, né? O governo federal acaba fazendo com seus sistemas. Pois bem, o segundo sistema é um sistema que se chama CIVEP-GRIP. Esse sistema é um sistema que se chama Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da gripe. Ele é dedicado ao registro hospitalar das pessoas que tiveram síndrome respiratória aguda e porventura vieram a se internar. Lá, também nesse sistema, nós temos diversas informações. Se a pessoa é indígena, qual é a sua raça, cor, qual é o seu sexo, qual é a sua idade, se ela é gestante, qual é a sua escolaridade, qual é a sua ocupação. Temos essas informações lá para serem registradas, mas também não temos informação se a pessoa tem ou não deficiência. 20% da nossa população. Enfim, indo nessas ambas as fichas até o final, existe uma aba de preenchimento aberto e aleatório, se as pessoas quiserem ou não preencher. Ela é um preenchimento não obrigatório e em campo aberto, que se chama observações. É o campo 82 da ficha. E o Ministério da Saúde teve, na minha avaliação, que me permite essa expressão um pouco mais chula, a cara de pau de emitir uma nota técnica de dizer que as informações adicionais, inclusive se a pessoa tinha deficiência ou não e qual era a sua deficiência, fosse descrita a critério do profissional nesse campo aberto. Agora, Letícia, você que apareceu aqui na tela está olhando para mim. Se coloque no lugar de um médico, uma enfermeira plantonista, do digitador plantonista, que está recebendo não sei quantas mil pessoas com Covid, que você vai ter tempo para preencher campo não obrigatório com campo aberto. Você não vai ter tempo. Há mais ou menos 4 meses atrás, eu fiz um exercício de olhar para esse campo e ver o que tinha lá, que informações tinham lá. E essas são informações de todas as formas. Tem gente que escreve assim, exemplo, SIND-DAO, por exemplo, dando exemplo da síndrome de Down. Aí tem SIND-DAO,
o outro bota só Down, o outro bota síndrome de Down, o outro bota o CID, né? A classificação internacional da doença, né? Com o número da síndrome de Down. Então, é uma coisa completamente não inteligível, feita para não funcionar. E digo mais uma vez, a informação raça-cor, só para finalizar aqui, para eu poder passar para o pessoal me liberar, porque eu faço uma fala um pouco indignada. Eu trabalhei no Ministério da Saúde também por 10 anos. Então, eu posso dizer para vocês que, do ponto de vista do corpo técnico, não falta vontade, mas existe muita pouca vontade política, muitas vezes, de fazer as coisas andarem. Então, o Ministério da Saúde recebeu, através do Ministério Público Federal, uma sugestão do movimento negro, e por parte do movimento negro, e outra por parte do Ministério Público Federal, para incluir a informação da pessoa com deficiência nas fichas de notificação da Covid-19. Aparentemente, não houve nenhum questionamento sobre a informação raça-cor, que eu acho também que é uma informação super predominante, nós precisamos saber. No entanto, com relação à informação das pessoas com deficiência, nós tivemos uma negativa e a cara de pau de que essas informações deveriam estar complementadas na necessidade do profissional, na forma que ele quisesse, no campo observações. Então, isso é um dos dilemas, para finalizar, de que a invisibilidade das pessoas com deficiência, não só no SUS, né, que é um sistema que eu admiro bastante, mas ele ainda é muito alheio à decisão política de grupos políticos, como, por exemplo, hoje estão no poder no Brasil, que não querem ver as adversidades da população brasileira. A não realização do censo no Brasil não tem necessariamente a ver uma decisão só da pandemia da Covid-19. O que não se quer ver no censo são as informações que vão dizer que a população está mais vulnerável, que ela empobreceu, que a renda média do brasileiro caiu, que hoje ele tem menos escolaridade, que ele acessa menos a universidade e que hoje temos pessoas com deficiência com menos acesso ao serviço e renda que tínhamos no censo de 2010. São essas informações que, de maneira sistêmica, no atual governo, elas se espalham por todas as partes, inclusive pelos sistemas de informação da saúde. Pois bem, eu vou encerrar por aqui, no meu tempo cravado, acho que eu cravei, não, passei um pouquinho do tempo, me perdoem, e estou aberto aí um pouco do diálogo com vocês, muito obrigado, até breve. Nossa, Diego, muito obrigada. Opa. Aí. Eu compartilho da ideia também que a não realização do censo é um retrocesso e a não mostrar o quanto, né, tudo retrocedeu, né? Então, eu sou a favor, sim, de que se tenha censo, de que a gente saiba onde estão, como estão, a gente tenha tudo isso mapeado, né? Pelo que eu ouvi, né, de você, falando para a gente nessa tarde, o sistema SUS é um sistema muito bom, né? Salvo algumas peculiaridades, né? Mas que nem você falou, tem informações que são importantíssimas e que não constam, e que devem ser obrigatórias, né? A gente, né, acostumado a fazer mapeamento para a gente trabalhar em cima, fazer política pública em cima de um mapeamento, em cima de informações exatas, e sem um censo, isso fica muito difícil. O último censo que nós temos em relação à pessoa com deficiência é de 2010. Então, isso é muito, muito difícil. Com a pandemia, a gente não sabe quantas pessoas com deficiência morreu. Então, a gente não pode colocar qual é a porcentagem da sociedade, né, dentro de todos 600, né, 600 mil pessoas, 600 mil mortes, quantas foram pessoas com deficiência. Porque a gente sabe que é um grupo de maior vulnerabilidade devido à maioria das pessoas, né, uma grande maioria das pessoas, serem pessoas com deficiência devido às patologias. Em decorrência das patologias, eles são do grupo de risco, entendeu? Então, é muito complicado e eu acho muito comprometedor essa falta de informação. É que nem você mesmo citou. Não querem mostrar o que a gente já consegue ver a olho nu, né?
não precisa de um censo, vamos colocar assim. É necessário para a gente ter uns números, mas a gente já consegue ver a olho nu a falta de emprego, que aumentou a vulnerabilidade social, a falta de acesso à escola, um monte de coisa, como que retrocedeu. Então, assim, a gente tinha os tempos de perguntas para você, mas a sua fala estava tão enriquecedora, tão informativa, que daí eu deixei você ir falando, porque eu achei muito importante. E eu acredito que a gente tem que estar mais em contato e fazer uma palestra específica, que você tenha um tempo maior, que a gente tenha mais tempo de perguntas, porque o assunto é muito importante. Essa foi uma demanda que os conselheiros municipais e estaduais trouxeram para a gente, né? Então, assim, muito obrigada mesmo. Se você puder, né, a próxima vez a gente fazer uma palestra, uma live exclusiva sobre o Sistema SUS, eu gostaria, sim, que você explicasse os pormenores para todos nós, né? Muito obrigada pela sua participação, viu, Diego? Gratidão. Gente, eu agradeço o convite, estou à disposição. Eu realmente fiquei num dilema aqui sobre tentar ser o mais didático possível sobre essa questão dos sistemas. Ele não é uma coisa assim tão rápido de pegar, mas, em resumo, o sistema SUS no Brasil ele é um grande avanço, ele é um sistema realmente muito avançado. No entanto, infelizmente, e coincidentemente ou não, vamos dizer assim, desde da interrupção abrupta do governo da presidenta Dilma, o sistema SUS tem tido uma dificuldade de implementação tremenda, tem sido muito boicotado, porque não havia justificativa alguma para se criar um outro sistema para notificar a Covid-19 no Brasil. Não havia essa necessidade alguma. Pois bem, foi criado o SUS Notifica e com déficit de informação não integrável. Então, na minha opinião, só há uma intencionalidade disso. Como dizia minha mãe, não mostrar o que o povo quer ver. Não mostrar o que o povo precisa. Então, obrigado pela oportunidade, me convidem, estou à disposição. E aí a gente pode fazer um papo mais ampliado, olhando para essas fichas, olhando para linhas temporais, gráficos, e a gente vai ver como que é quase um crime de novo. No mundo do Big Data, a gente está nessa ausência de informação sobre como as pessoas com deficiência tiveram Covid-19 ou não, se elas se internaram ou não, quanto tempo elas passaram internadas, se as comorbidades tiveram ou não maior agravamento, maior agravamento entre pessoas com deficiência, enfim. Essas informações, me perdoem, nós estamos no limbo, e isso, os conselhos da pessoa com deficiência tem um papel fundamental de pressionar até o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o próprio sistema, o Conselho Nacional de Saúde, para que essa cadeia ela vá se movimentando, porque nós temos uma infinidade de sistemas no SUS, e o SUS é um deles e é o maior, talvez o mais robusto, do ponto de vista nacional para a integração de informações. Mas a grande maioria não tem essa informação. Não é só a Covid-19. A maioria dos sistemas não tem informação sobre a epidemia, não. E para fechar aqui, as epidemias, de maneira geral, elas não são leves para pessoas com deficiência. Se você pensar rapidamente, se você pensar na varíola, o número de sequelas que ela deixou nas pessoas e gerou pessoas com deficiência. Se pensarmos na poliomielite, se dermos um salto histórico e olharmos agora para o Zika vírus, e agora nós estamos falando da Covid-19, as pandemias, as epidemias deixam legados muito destrutivos, muito difíceis para as pessoas com deficiência. E toda vez as pessoas com deficiência continuam negligenciadas quando se fala de informações globais sobre a epidemia. Então, até breve, desculpa passar um pouquinho. Obrigada, Diego. Até a próxima, viu?